Salve, salve, povo que ginga, contramestre Paradinha da Associação de Capoeira Movimentos. Vou trazer aqui para vocês o meu livro, Birimbau Chamou Camará, a história da capoeiragem mineira, Juiz de Fora, um recorte temporal de 1958 a 1980. Aqui eu trago a história dos mestres de capoeira, das primeiras rodas, os primeiros grupos da capoeira de Juiz de Fora, e falo um pouco também da história da capoeira de Minas Gerais. Essa outra produção aqui é o Negaça 50 anos, uma coletânea do mestre Itapuã, discípulo de mestre Bimba, na qual eu fui convidado para fazer um artigo nessa edição comemorativa de 50 anos do Negaça. Então aqui tem um artigo meu sobre o mestre Xarel. O artigo se chama Entre o Birimbau e a Pena, a trajetória de Hélio Campos Xarel, um intelectual da capoeira regional. Aqui também de mestre Xarel eu trago metodologia científica, a arte de pesquisar capoeira. Um livro que o mestre Xarel demorou aí quase 2 décadas para escrever, tem 200 páginas, e eu tive o privilégio de ser convidado para fazer, digamos assim, uma revisão, né? E fazer uma contribuição também. Tem uma dedicatória do mestre aqui, né, acerca dessa contribuição, e tem uma fala minha aqui, como se fosse um segundo prefácio no livro. Por que eu estou mostrando isso aqui? É que eu ouvi certa feita de um mestre mais antigo, de que escrever um livro é fácil, qualquer um escreve, né? Não dei muita importância pela autoridade do mestre, pela diferença de geração do mestre, né? Então eu tenho ouvido alguns falarem assim, alguns comentários assim: livro qualquer um escreve, livro qualquer um pode escrever. Nós sabemos que não é bem assim, né? Quando a pessoa fala isso, livro qualquer um escreve, ele está menosprezando aqui autores que se dedicam muito à pesquisa, ao estudo, à literatura, para preservar a ancestralidade. A ancestralidade você preserva de 2 maneiras, a meu ver. Na oralidade, aquele conhecimento passado de discípulo, de mestre para os seus discípulos, e dos seus discípulos para os outros discípulos, assim sucessivamente, através dos tempos. E o segundo mecanismo, o segundo instrumento de preservação da ancestralidade, um é a oralidade, que eu falei, o outro são os registros históricos, sejam eles em livros, sejam eles audiovisuais, igual eu estou fazendo aqui. Então são as 2 maneiras mais usadas para se preservar a ancestralidade, para se passar os conhecimentos da capoeira de geração em geração, né? A oralidade ela vai se perdendo com o tempo, a memória vai falhando, as pessoas vão parando de dar ouvido, e então ela fica meio falha nesse sentido. Hoje já não se tem mais a paciência de ouvir um mestre falar, não se tem tempo, a correria. Então esses registros eles são fundamentais para a preservação dos conhecimentos, para a transmissão dos conhecimentos de uma geração para outra. Quando uma pessoa que está à frente de um grupo diz para os seus alunos que escrever um livro qualquer um escreve, eu penso que ele está passando aquela mesma mensagem assim: ter o nível médio, qualquer um tem, fazer um curso superior, qualquer um faz. É desmerecer o trabalho alheio. Não é bem assim. Você não escreve um livro do nada, você senta na beira da sua mesa, diante do computador, e as ideias vêm do além. Não. Para você escrever um livro, no mínimo, contraditoriamente ao que você está falando, no mínimo, você vai ter que ler vários livros para você ter um conhecimento acumulado, para a partir daí você pensar na possibilidade de propor-se a fazer um livro, a escrever alguma coisa, né? Então, quando você escreve um livro, você tem que pesquisar muito. Quem fez curso superior, os seus TCCs, trabalho de conclusão de curso, as suas dissertações de mestrado, as suas teses de doutorado, sabe disso. O primeiro passo é ler bastante. Segundo passo é ter certas habilidades, certos conhecimentos técnicos que te habilitam a escrever algo, né? Os próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre essa parte técnica necessária para que você possa escrever um livro de qualidade.
você tem que dominar a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você tem que conhecer profundamente a ABNT. Você tem que entender um pouco de ética, dos comitês de ética. O que eles exigem? Você tem que submeter o seu trabalho a um conselho editorial. O que significa isso? Aquele livro que você se propôs a escrever, se for um livro sério, um trabalho sério, ele tem que passar num conselho editorial de 2 ou 3 professores que vão fazer a leitura do seu livro e vão indicá-lo ou não para publicação, né? Se você escreve um artigo científico, um TCC e quer publicar, a mesma coisa. Você submete ele a uma revista, a revista vai indicar os seus pareceristas, que são aqueles profissionais altamente qualificados, para verificar se aquele trabalho tem relevância ou não para ser publicado. Além de outros fatores que eu vou explicar depois. A questão do investimento. Para você escrever um livro hoje, você precisa, aí, se for tirar do seu bolso, mais ou menos de 8 a 10 mil reais para você fazer um simples livro igual ao meu. Ou um livro igual ao do Mestre Xarel e essa coletânea do Mestre Itapuã. Você tem que ter disposição para tirar do seu bolso 5, 6, 10 mil reais, investir além do seu tempo que você investiu, né? Para escrever esse livro meu aqui, eu escrevi até num tempo recorde, 1 ano e 2 meses, 3 meses, que estava na pandemia, eu estava com tempo para me dedicar à escrita. Mas foram meses e meses de preparação para fazer esse livro. Então, quando você passa essa mensagem para os seus alunos de que escrever livros qualquer um escreve, você está desestimulando os seus alunos a estudar. Você está fazendo um desserviço para a capoeira e está ferindo gravemente o processo de transmissão do conhecimento que mantém a nossa ancestralidade viva. Nos próximos vídeos, então, eu vou dar mais uma explicação dessa parte técnica, para o vídeo não ficar muito prolongado. Axé!